Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez, e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Aplaudamos o Santo Evangelho proclamado. A minha glória e salvação estão em Deus. A minha glória. A minha glória e salvação estão em Deus. A minha glória e salvação estão em Deus. Solta a tua voz, canta isso com fé. A minha glória. A minha glória e salvação estão em Deus. Só você, a minha glória, coragem. A minha estão em Deus. A minha glória e salvação, cante. A minha glória e salvação estão em Deus. Podemos nos sentar agora. Isso, encontre o seu lugar. Quero saber quem está vindo pela primeira vez na Canção Nova aqui em São Paulo. Que a alegria, sejam muito bem-vindos. Alegria receber você aqui. Deus abençoe. Não sei qual o motivo que te trouxe, mas seja muito bem-vindo, bem-vinda, não é? Gente que vem pela televisão, gente que vem por pressão da sogra, da namorada, não é? O importante é que você está aqui e que numa missa, Deus sempre quer falar ao nosso coração, meus irmãos. A liturgia de hoje é muito bonita, claro, eu não vou nem tanto me deter no Evangelho, mas cada vez mais eu me encanto com a liberdade interior que Jesus tem diante da sua missão. Aquilo que eu dizia na segunda passada, Jesus sabia muito bem quem ele era e qual era a sua missão, então ele caminhava com liberdade interior. Ele não ficava aprisionado àquilo que as pessoas pensavam dele, ele não ficava lutando para corresponder, aliás, às expectativas de todos. Ele não queria ser aceito pela maioria. E veja bem, a nossa vontade irrustida de aceitação, de ser aceito pelo grupo, de receber aplauso de todos, é o que muitas vezes nos coloca nas grandes enrascadas da vida. Nós vimos no Evangelho, preste atenção, que Jesus sabia que aqueles homens iam ficar profundamente irritados por causa da compreensão reducionista, a compreensão fraca que eles tinham da fé. Eles achavam que o sábado era superior à vontade de Deus de curar e de salvar. Eles não entenderam, claro, que o sábado deveria ser um dia de repouso, obviamente,
mas não um dia de alienação, não um dia no qual você não deveria fazer o bem para uma outra pessoa. Jesus sabia que aqueles homens iam arranjar motivo para matá-lo até por causa dessa atitude, mas ele teve a liberdade interior. Teve a liberdade interior de ser quem ele precisava ser, de cumprir a sua missão. Ele se possuía o bastante para poder se ofertar naquilo que ele precisava ser e viver. Porque se você for ficar esperando o aplauso de todo mundo para ir para frente, meu irmão, minha irmã, você nunca vai. Se você for esperar que todo mundo te compreenda, você nunca vai ser quem você precisa ser. Se você for analisar os grandes homens da história, eles não foram compreendidos no seu tempo, as grandes mulheres da história, tais como os cientistas. O próprio Einstein, quando você pega a história dele, você vê que ele não foi compreendido. Ele saiu fugido da Alemanha, depois foi para a Inglaterra, depois saiu fugido da Inglaterra para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos ele foi perseguido, também acusado de ser comunista. Só que ele era judeu fugindo do nazismo, imagina. E veja, haja vista as histórias dos santos, a própria Madre Teresa de Calcutá e tantos outros que não foram compreendidos, são tidos como extemporâneos, ou seja, pessoas à frente do seu tempo. Eles foram compreendidos no final da sua obra, não no começo nem no meio. Isso para nos dizer que se nós formos esperar a compreensão de todos, se nós formos esperar o aplauso de todos para sermos o que nós precisamos ser, meu irmão, minha irmã, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Você vai ser sempre um carente mendigando o afeto das pessoas. E uma pessoa insuportável, diga-se de passagem, não é? Que ninguém suporta aquela pessoa que sempre quer, que o combustível dela é um elogio, né? Se não me elogia eu fico triste, se me elogia eu fico feliz. Que autoridade é essa que nós damos para os outros, né? Eles determinam o nosso dia a partir do que eles pensam a nosso respeito. Aprendamos com Jesus. Jesus no Evangelho tinha essa liberdade interior. Ele sabia que os homens iam odiá-lo, mas ele fez o que ele precisava fazer, ele foi livre. Ele curou aquele homem no sábado. Claro, toda liberdade cobra um preço, mas antes pagar o preço da liberdade do que conviver com a frustração causada pela alienação o resto da vida. Pela alienação que te faz se negar para agradar. Enfim, não é nem esse o tema, mas eu fiz questão de introduzir, porque o Evangelho também é rico de significado para nós. Mas, gente, me chama a atenção o que Paulo disse nessa primeira leitura, a carta aos Colossenses. São Paulo disse, já no primeiro versículo da leitura, óbvio, 24, ele diz que eu completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo. Olha que profundo isso que Paulo disse. Ao mesmo tempo, a gente precisa compreender que não é porque Paulo não completou na sua carne porque o sacrifício de Cristo foi incompleto. Não é isso que Paulo está dizendo. O sacrifício de Cristo, ele foi redentor. Ele deu a vida por nós na cruz. Ele é redentor. Ele realizou ali a salvação. Mas, gente, sempre vai existir um espacinho na cruz de Cristo para aqueles que quiserem viver também a dinâmica do amor que salva uma outra pessoa. Quantas pessoas nas suas famílias, quantas mães talvez hoje aqui nessa igreja ou em casa, não estão dizendo as mesmas coisas, essa mesma coisa. Eu completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo, disse Paulo, pelo bem da igreja, pelo bem dos outros. Quantas mães não estão sofrendo na sua carne, pelo bem dos seus filhos? Quantas esposas não estão sofrendo pelos seus maridos? Quantos filhos não estão sofrendo pelos seus pais? Pelo bem do pai, pelo bem da mãe, lutando por aquele pai, por aquele filho, por aquela mãe, ainda mais hoje falando sobre a realidade dos vícios, meus irmãos. Quantas famílias sendo destruídas pelos vícios, pelas drogas, pela bebida. Quantas famílias, talvez a sua família, você que está aqui, talvez o teu pai seja um alcoólatra, o teu marido, o teu filho seja um viciado em drogas. Talvez você que esteja aqui, esteja sofrendo por isso também. Gente, isso é muito sério. Se você pega as estatísticas, eu duvido que aqui nessa igreja tenha alguém que não sofreu direto ou indiretamente com a realidade do vício. Alguém na tua família sofrendo com o vício ou algum conhecido. Quantas pessoas da nossa rua, jovens que cresceram comigo, que já morreram por causa de droga. Eu já perdi a conta, infelizmente. Morreram ou assassinados, ou por overdose, ou estão presos na sua rua, no seu bairro, que estudaram talvez com você. É ou não é verdade, gente? Nós estamos numa sociedade doente.
numa sociedade, me perdoe a sinceridade, às vezes desequilibrada, que acaba facilitando a vida dos vícios no coração das pessoas, no seio das famílias. Você acha que a nossa sociedade está tudo certo? Nós estamos num tempo no qual, me perdoe o que o padre vai dizer, mas você vê jornais com certeza, um tempo no qual os homens saem dentro dos ônibus aí ejaculando em cima das mulheres e fica por isso mesmo. Nós estamos num tempo no qual se alugam apartamentos para guardar mais de 50 milhões de propina, e vamos ver onde isso vai dar, e se vai dar alguma coisa, né? Gente, nós estamos numa sociedade, eu via hoje a reportagem, se você não viu, aliás, nem queira ver, mas pelo menos saiba o que está acontecendo. Houve uma amostra no Museu de Porto Alegre, promovida pelo Banco Santander. Você pode, eu não tenho medo nenhum de dizer, porque isso é uma notícia nacional. Na qual, gente, não sei se você viu, e patrocinada pelo Ministério da Cultura, pelo governo federal, não sei se foi a Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura, né? Nós estamos pagando nossos impostos, na qual, gente, diretamente eles colocaram lá obras de exposição direta de pornografia, zoofilia, ou seja, sexo com cachorro, criança vendo isso lá, adolescente entrando, procura na internet, mas não queira ver, viu, pelo amor de Deus, que é medonho o negócio. Zoofilia, pedofilia, ali explícito, a ideologia marxista de esquerda, querendo derrubar os valores, a família cada vez mais, entrando nas nossas universidades, nas nossas faculdades, e a gente aplaudindo, cada vez mais, ali em Porto Alegre, gente, horríveis, imagens que incentivam diretamente, imagens de pedofilia, de pornografia, de zoofilia, que é sexo com animais, como eu falei, imagens ofendendo os símbolos religiosos, Cristo na cruz ofendido. Eu fico pensando, né? E tudo, se eu como padre, se eu falo alguma coisa, nossa, eu sou isso, eu sou preconceituoso, e eu não tenho direito de ser respeitado na minha fé, como cidadão brasileiro, e você cristão não tem direito? Gente, nós estamos numa sociedade doente, que a gente precisa, claro, não é que está tudo perdido, mas nós precisamos fazer a diferença, e se pronunciar sem medo. Graças a Deus essa amostra parece que foi tirada porque brasileiros de bem se pronunciaram. Porque é isso que eles querem ensinar a nossa criança. As nossas crianças. Você vê, gente, você está acompanhando com certeza, nós aqui em São Paulo, que é, sobretudo aqui na capital, que é um lugar um centro de conhecimento, de informação, né, no Brasil, e em todo mundo que nos acompanha, vocês têm acompanhado. O governo tentou colocar a ideologia de gênero no plano nacional. Aí no Congresso caiu. Depois tentou no plano municipal, 95% dos municípios brasileiros disseram não. E agora eles voltaram para a base nacional comum curricular e querem colocar de goela abaixo a ideologia de gênero, para ensinar as nossas crianças, muitas vezes, caminhos de perversão sexual. Gente, isso é anticonstitucional. A escola tem que ensinar geografia, matemática, português, que as nossas crianças estão sabendo de menos. Quem tem que ensinar sobre valores e sexualidade é a família. Não é professores, com todo o respeito, de esquerda, que não acreditam nos valores. Gente, nós já estamos numa sociedade, me perdoa, que os jovens estão ejaculando nas mulheres dentro dos ônibus. Que o índice de droga, de morte no trânsito, a gente precisa de mais confusão na cabeça das nossas crianças e jovens? Precisa. Ao invés do governo investir, me perdoe a sinceridade, eu como padre, com toda a autoridade, com toda a humildade, mas com toda a autoridade, eu preciso dizer isso. E se os padres se calarem, se os profetas se calarem, como diz a palavra, as pedras vão falar, né? Sabe, a gente não pode aceitar tudo, gente, como se tudo fosse normal. Tudo bem, se a pessoa tem uma opção pessoal de vida, tudo bem. Mas agora, enfiar de goela abaixo no Brasil inteiro uma ideologia contrária à família e que não tem base científica sólida nenhuma. Sabe, que quer fazer as nossas crianças, a criança, gente, ela tem que brincar, ela não tem que ser incentivada à pornografia, à prostituição, a coisas que não são da faixa etária dela. Mas está aí, você pode se pronunciar, viu? Você aqui assistindo a Canção Nova, você aqui nessa igreja, liga lá, manda o seu e-mail para o gabinete do ministro da Educação, para a secretária executiva do MEC, para o presidente da República, dizendo que você é contra, porque, gente, antes tarde do que nunca. A gente já tem pouco problema no Brasil com violência, com droga, com tanta coisa, né? Para aprovarem mais uma confusão na cabeça das nossas crianças. Entenda bem, gente. Eu digo para você, eu tenho um respeito profundo pelos professores. A minha irmã é professora, não é? Lá em Curitiba. E eu tenho um respeito profundo, sei do trabalho lindo e árduo que eles fazem. Mas
professor, com todo respeito, ele tem que ensinar geografia, tem que ensinar matemática, tem que ensinar português. Gente, se eu mostrar para vocês as mensagens que eu recebo na internet, pedido de oração, se eu falar assim, olha, a partir de hoje eu não vou rezar mais para quem digitar com erro de português, eu rezo só para 2% do povo que me manda pedido de oração, me perdoe a sinceridade, erros grotescos. Claro, eu não sou professor de literatura, nem de linguística, eu vou rezar, mas para dizer, será que a gente precisa encher a cabeça das nossas crianças de linguiça, ou será que a gente precisa ensinar a nossa língua? Sabe, a gente está às vezes a gente não fala, nós estamos numa inversão de valores tão grande, que quem chega falando certo o português é visto de maneira errada, né? Está falando certinho. Ué, mas qual que é a sua língua? Não é o português? Então fala direito, estuda, pelo menos tenta entender a sua língua. E disso eu podia partir para tantas outras coisas. Gente, me perdoe a minha sinceridade e a minha indignação, mas eu preciso dizer isso com todo respeito e com toda autoridade. Eu não quero aplauso, não. Eu quero dizer segundo a minha consciência e segundo o que a minha fé católica cristã me ensina. Sabe? A gente precisa se posicionar. A gente precisa se posicionar, porque a gente está num tempo que tudo, você não tem mais direito de fazer nada, você não pode mais falar o que você acredita. Eu sou cidadão também, e eu vou falar o que eu acredito, eu tenho o direito constitucional, a liberdade de consciência, de culto, sabe? Só que a gente vai encolhendo. Não estou falando que a violência seja o caminho, né? Mas por que eles não fazem umas charges dessa com Maomé, para ver o que acontece? Quanto tempo vai durar essa charge, né? Não estou falando que esse é o nosso caminho, Jesus não ensinou isso, mas para dizer, né? Vamos pensar sobre essas coisas, né? Fica no ar aí, para você aqui, você em casa, refletir um pouquinho, né? Mas enfim, gente, como o padre estava dizendo, não fica com essa cara aí não, viu? Dá uma risadinha aí, dá um sorriso. Eu brinco que aqui na missa de segunda noite, segunda-feira, São Paulo, eu falei até esse dia, eu estava brincando com meu pai, que eu estou aprendendo a contar piada na missa, né? Porque o povo aqui de São Paulo, para quem está nos acompanhando, acorda, muitos aqui acordam 4, 5 da manhã, a hora que chega aqui à noite, se o padre der muito amarretado, o povo não aguenta. Pois no dia inteiro de trabalho, de metrô, de ônibus, enfim. Mas gente, como o padre estava dizendo, tantas coisas vão deixando a nossa sociedade desequilibrada, sabe? E as famílias cada vez mais destruídas, mais fragilizadas, isso vai favorecendo com que os nossos jovens entrem nos vícios. Os nossos adolescentes entram nos vícios, e você sabe que eu tenho autoridade para falar sobre isso, porque eu já contei meu testemunho, eu sou um ex-dependente químico, não tenho vergonha de dizer. Graças à luta da minha família, a Deus, à igreja, eu me libertei na minha adolescência, mas eu posso dizer, quando vem falando assim, você não sabe o que está falando, eu falo, essa escola que você está estudando eu já me formei. Eu vivi, então não vem com essa conversinha, não, droga não faz mal, maconha não faz mal, para cima de mim. Não é? Eu usei muito, já entrei em coma por causa disso na minha adolescência. Vocês já ouviram a minha história aqui, muitos ouviram. Se não ouviram também, vai na internet depois e ouve, né? Hoje em dia tem aí no YouTube, né? Então é muito fácil você vir com essa conversinha. Só que para quem já comeu essa lavagem, igual eu, igual muitos outros, não vem com essa conversa que não cola não. Esse discurso que tudo é bonito, tudo pode. Não, tudo pode não, tudo tem uma consequência. Se você abre a porta do teu coração hoje para uma coisa ruim, tenha certeza que essa coisa ruim vai cobrar juros e correção monetária de você lá na frente. Gente, o diabo não entra em porta que não é aberta para ele. O diabo é um cachorro amarrado. Ele só vai se você for até onde a corrente dele alcança. Aí ele vai te morder, não é? Para dizer, como eu estava falando, que a nossa sociedade desequilibrada, ela vai fazendo com que as pessoas se tornem cada vez mais vulneráveis ao vício. E hoje, nesse primeiro dia, eu quero fazer essa introdução, dizendo que existem várias espécies de vício. Nós estamos numa sociedade desequilibrada. Em primeiro lugar, uma sociedade ansiosa. Eu já falei há poucos dias atrás, a última estatística da Organização Mundial de Saúde, que o Brasil já é o país do mundo que tem mais casos de ansiedade. Nós somos uma geração, um país ansioso. Nós somos ansiosos, mas ao mesmo tempo nós temos famílias desequilibradas. E ao mesmo tempo, gente, as famílias desequilibradas, não adianta, o ser humano, a maior sede dele não é dinheiro, não é beleza, não é sexo. Claro, tudo está junto, mas a maior sede do ser humano é amor. Eu vou ser sincero, hoje eu faço a leitura que muitas vezes quando eu entrei nas drogas, muitas vezes não, eu entrei nas drogas com 11 anos de idade. E o que eu estava buscando no fundo era um reconhecimento. Um outro nome para esse reconhecimento, chamar atenção. Um outro nome para esse chamar atenção, amor. É isso que eu buscava. É por isso que a gente luta, para ter o reconhecimento, para ter amor. Se você já na tua família já cresce
com as famílias desequilibradas, porque cada vez mais as pessoas estão viciadas no prazer. A nossa sociedade é uma sociedade viciada no prazer. As pessoas fazem tudo para sentir prazer, que se exploda o filho, que se exploda, eu quero sentir prazer, eu quero balada, eu quero festa, eu quero curtir. Gente, quem se vicia no prazer já começou a viver o complexo ciclo dos vícios. Vícios que eu dizia que podem ser vícios de droga, de bebida, claro que são muito destrutivos para a pessoa, para a família, mas também quantas pessoas sofrendo com os desequilíbrios, gente, do desejo. Isso que eu escrevi no livro Conquistando a Liberdade Interior. Esse ano eu estou trabalhando bastante o livro Conquistando a Liberdade Interior, estou até com ele ali, porque sabe quando você escreve um livro e depois fazem 2 anos e meio que eu escrevi, eu estou relendo esse livro e vendo coisas, lendo coisas nele, percebendo coisas nele que eu não tinha percebido. Os vícios, eles nascem sempre. Eu escrevi isso no capítulo 9 do livro Conquistando a Liberdade Interior, que está aqui comigo, meu terceiro livro. Eu escrevi sobre a arte de equilibrar os desejos. E o vício, ele nasce sempre num desequilíbrio do desejo. Ou seja, a pessoa se vicia no prazer e ela não consegue dizer não para ela mesma. Ela deseja e tem, deseja e tem, deseja e tem. Gente, uma das coisas mais saudáveis para a maturidade humana é você desenvolver o hábito de saber negar a você mesmo em alguns momentos, como disse Jesus. Quem não nega a si mesmo não cresce. Eu já disse isso aqui, se você não nega a você mesmo num relacionamento, você vai ser um egoísta, vai querer impor o seu jeito e o relacionamento vai ser insuportável ou não vai dar certo. Se você não nega a si mesmo e come tudo que você vê na frente, né? Tem gente que, às vezes o padre é meio assim também, né? Aqueles doces, aquelas coisas, parece que está falando, vem em mim, eu falo, eu vou, né? Aquele quindim, eu gosto muito de quindim. Esses dias eu fui de férias, meu pai me deu um quindão. Falei, pai, mas só eu como isso em casa. Ele, deixa aí, né, deixa aí. Aí eu comi um pedaço, falei para minha mãe, né? Passou uma senhora lá, tal, minha mãe costuma dar umas comidas para ela. Eu falei, mãe, corre que esse quindão da minha frente, se deixar aqui eu devoro. Não é? Mas se você diz só sim para você mesmo, você vai, o corpo quer para... Tem aí no YouTube, né? Então é muito fácil você vir com essa conversinha. Só que para quem já comeu essa lavagem, igual eu, igual muitos outros, não vem com essa conversa que não cola não. Esse discurso que tudo é bonito, tudo pode. Não, tudo pode não, tudo tem uma consequência. Se você abre a porta do teu coração hoje para uma coisa ruim, tenha certeza que essa coisa ruim vai cobrar juros e correção monetária de você lá na frente. Gente, o diabo não entra em porta que não é aberta para ele. O diabo é um cachorro amarrado. Ele só vai se você for até onde a corrente dele alcança. Aí ele vai te morder, não é? Para dizer, como eu estava falando, que a nossa sociedade desequilibrada, ela vai fazendo com que as pessoas se tornem cada vez mais vulneráveis ao vício. E hoje, nesse primeiro dia, eu quero fazer essa introdução, dizendo que existem várias espécies de vício. Nós estamos numa sociedade desequilibrada. Em primeiro lugar, uma sociedade ansiosa. Eu já falei, há poucos dias atrás, a última estatística da Organização Mundial de Saúde, que o Brasil já é o país do mundo que tem mais casos de ansiedade. Nós somos uma geração, um país ansioso. Nós somos ansiosos, mas ao mesmo tempo nós temos famílias desequilibradas. E ao mesmo tempo, gente, as famílias desequilibradas, não adianta, o ser humano, a maior sede dele não é dinheiro, não é beleza, não é sexo. Claro, tudo está junto, mas a maior sede do ser humano é amor. Eu vou ser sincero, hoje eu faço a leitura que muitas vezes quando eu entrei nas drogas, muitas vezes não, eu entrei nas drogas com 11 anos de idade. E o que eu estava buscando no fundo era um reconhecimento. Um outro nome para esse reconhecimento, chamar atenção. Um outro nome para isso chamar atenção, amor. É isso que eu buscava. Por isso que a gente luta, para ter o reconhecimento, para ter amor. Se você já na tua família já cresce com as famílias desequilibradas, porque cada vez mais as pessoas estão viciadas no prazer. A nossa sociedade é uma sociedade viciada no prazer. As pessoas fazem tudo para sentir prazer, que se exploda o filho, que se exploda, eu quero sentir prazer, eu quero balada, eu quero festa, eu quero curtir. Gente, quem se vicia no prazer já começou a viver o complexo ciclo dos vícios. Vícios que eu dizia que podem ser vícios de droga, de bebida, claro que são muito destrutivos para a pessoa, para a família, mas também quantas pessoas sofrendo com os desequilíbrios, gente, do desejo. Isso que eu escrevi no livro Conquistando a Liberdade Interior. Esse ano eu estou trabalhando bastante o livro Conquistando a Liberdade Interior, estou até com ele ali, porque... Sabe quando você escreve um livro
E depois fazem 2 anos e meio que eu escrevi, eu estou relendo esse livro e vendo coisas, lendo coisas nele, percebendo coisas nele que eu não tinha percebido. Os vícios, eles nascem sempre. Eu escrevi isso no capítulo 9 do livro Conquistando a Liberdade Interior, que está aqui comigo, meu terceiro livro. Eu escrevi sobre a arte de equilibrar os desejos. E o vício, ele nasce sempre num desequilíbrio do desejo. Ou seja, a pessoa se vicia no prazer e ela não consegue dizer não para ela mesma. Ela deseja e tem, deseja e tem, deseja e tem. Gente, uma das coisas mais saudáveis para a maturidade humana é você desenvolver o hábito de saber negar a você mesmo em alguns momentos, como disse Jesus. Quem não nega a si mesmo não cresce. Eu já disse isso aqui. Se você não nega a você mesmo num relacionamento, você vai ser um egoísta, vai querer impor o seu jeito e o relacionamento vai ser insuportável ou não vai dar certo. Se você não nega a si mesmo e come tudo que você vê na frente, né? Tem gente que, às vezes o padre é meio assim também, né? Aqueles doces, aquelas coisas, parece que está falando, vem em mim. Eu falo, eu vou, né? Aquele quindim, eu gosto muito de quindim. Esse dia eu fui de férias, meu pai me deu um quindão, né? Parecia uma bola de basquete, né? Falei, pai, mas só eu como isso em casa. Ele, deixa aí, né? Deixa aí. Aí eu comi um pedaço, falei para minha mãe, né? Passou uma senhora lá, tal. Minha mãe costuma dar umas comidas para ela. Eu falei, mãe, corre que esse quindão da minha frente. Se deixar aqui eu devoro. Não é? Mas se você diz só sim para você mesmo, você vai, o corpo quer prazer. O corpo é animal. O corpo quer prazer, quer prazer, quer prazer. Qual é a lei impressa na natureza do corpo? Não da alma, do corpo. Foge da dor, busca o prazer. É a lei impressa biologicamente em você. Se você não equilibra o seu desejo, se você não nega você mesmo, você entra no desequilíbrio alimentar, por exemplo. Quanta gente com desequilíbrio alimentar, gente, não é? Quanta gente. Quando eu era criança eu tinha aquele, como é que chama? Acho que é bruxismo, que a boca fica assim à noite, né? Aí um dia meu pai falou, você come tanto de dia que à noite você sonha que está comendo, né? E fica mastigando. Falei, não pai, é outra coisa. Mas que quando eu era adolescente eu batia forte, né? Mas se você não nega você mesmo, você desenvolve desequilíbrio alimentar. Se você não equilibra o seu desejo, tudo que vem você come. Come pão, come paçoca, come isso, né? A molecada hoje eles têm um paladar mais refinado, né? Mas eu vou ser sincero, o meu paladar é bem rudimentar. Sabe do doce que eu mais gosto é paçoca. Quem aqui cresceu comendo paçoca? Levanta a mão. Não sei se você comia 8 igual eu assim de uma vez, né? Mas é que na época eu estava em fase de crescimento, tá gente? Não fica com essa cara de preconceito não, tá? Imagina um homem com 1,95 m, calçando 45, 46, às vezes 44, mas agora já foi para 46 de novo. Em fase de crescimento, o desastre que não era na mesa, não é? Eu tenho o paladar bem rudimentar, eu gosto de paçoquinha, aquele suspiro que tinha doce de leite, lembra aquele negócio? Sabe como é que meu pai chamava aquilo lá? Nariz entupido. Entupido de doce de leite. Nossa, cada um tem o seu gosto. Mas se você não nega você mesmo, você come tudo e mais um pouco na alimentação. Quanta gente desequilibrada, gente. Eu não estou falando isso para te julgar, viu? Tem gente que acha que eu pego no pé do gordinho. Não, eu brinco. Justamente porque como padre é pai também, eu quero ver você bem, feliz. Quero ver você controlando a você mesmo, dominando a você mesmo, para não ser dominado pelos seus instintos desordenados. Como dizia Santo Tomás de Aquino, como diz o catecismo da igreja. Quanta gente desequilibrada, gente, no comprar. Falava isso esses dias numa pregação. Tem gente que fica ansiosa, eu quero comprar, padre. Estou nervosa, padre. Fui lá, estou tão bem. O que aconteceu? Comprei 3 sapatos novos, né? Ela ficou em paz, o marido entrou em crise, tadinho. Ele que paga a fatura depois, não é? Mas tem gente, isso é estatística, gente. Muita gente viciada no comprar, contraindo dívida que não precisava ter, comprando coisa que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que nem conhecem direito. Uma escrava de um ciclo do desequilíbrio no comprar. Quanta gente viciada na internet. Escuta o que eu estou falando, viu? Tem gente que está assim, nossa, o que o padre falou é tão legal, vou tuitar agora. Vou mandar no grupo do Zap. Alto lá, sossega esse dedinho incansável aí, tá? Escuta agora, você também pela televisão. Mas gente, já existem clínicas de recuperação, muitas, aqui em São Paulo inclusive. Aqui no Ipiranga tem uma, de pessoas que são dependentes, viciadas na tecnologia. A pessoa deixa até de comer, deixa de se relacionar, ela perde tudo na vida porque ela tem desequilíbrio no exercício da tecnologia, no uso do celular, no uso da televisão.
nos jogos. O jogo ele despeja no seu sistema de recompensa do cérebro uma descarga momentânea de prazer que faz com que a pessoa se vicie. Ela quer aquele prazer, ela quer aquela dose de prazer, é como uma droga. E mesmo você que talvez não é viciado na tecnologia a ponto de ir para uma clínica de recuperação, mas às vezes a tecnologia está roubando coisas muito importantes da gente. Tem gente, ai padre, eu não tenho tempo para rezar, mas para ficar no zap tem, né, cara de pau. Não tenho tempo, padre, para ler a Bíblia, mas está lendo tudo que está lá no Instagram, né? E claro que é muito bom, viu gente? Eu gosto também das redes sociais, eu procuro as utilizar para difundir coisas boas, mensagens legais. De vez em quando eu posto uma bobeira ou outra também, mas de praxe eu gosto de usar para difundir, né, uma brincadeira, melhor dizendo, para difundir coisas boas. Mas é um estímulo, você vai ficando, na hora que vê, você está 40 minutos ali no YouTube, 40 minutos no Facebook, no Instagram. Claro, use, mas não seja usado por isso. São espécies de vícios que nascem do desequilíbrio do desejo. Como você lida com o teu desejo? Você sabe dizer não para o teu desejo ou você é que nem uma criança? Tem gente com 50 anos, 40, 30, 70 que não sabe dizer não para si mesmo. Quem não sabe dizer não para si mesmo é criança. A criança não sabe dizer não para si mesmo, criança emocionalmente falando, claro. A criança não sabe dizer não para si mesma, sabe por quê? Porque ela espera que o pai a ensine, que a mãe a ensine o sim e o não, o limite de cada coisa. Pai e mãe, ajude o teu filho a educar-se nos seus desejos. Não tenha medo de colocar limite no seu filho, porque se você não exerce autoridade dentro da tua casa, você vai pagar caro por isso. E autoridade eu não estou falando de bater, não estou falando disso, eu estou falando de colocar limite, desde quando é pequeno. É de dizer sim e não, é de ensinar que o desejo dele, a vontade dele, não tem que ser soberana sempre. Gente, tem família que gira em torno de uma criança de 2 anos. O pai e a mãe ficam que nem barata tonta, a criança chora. Aí ele chorou, o que ele quer? Deixa chorar um pouquinho. Às vezes você precisa deixar a criança chorar. Se você viu, ela não está doente, ela não está passando mal, deixa chorar. Porque se você sempre, quando ela chorar, qual é o mecanismo de comunicação da criança? É o choro. Se toda vez que a criança chorar, a mãe e o pai estiver lá, que nem um cachorrinho com a linguinha para fora, a pessoa vai crescer a vida inteira assim. Depois casa lá com 30 anos, a mulher chora para o marido, chora de outra forma, claro, né? Fazendo um show, um escândalo para o marido dar o que ela quer. É o choro camuflado em outros mecanismos. É uma pessoa imatura, que acha que a vontade dela tem que ser atendida em tudo. Gente, aprendamos a retardar o prazer, aprendamos a negar a nós mesmos, a retardar o atendimento da nossa vontade, dos nossos desejos, para não sermos vulneráveis aos vícios. Saibamos negar a nós mesmos. Por isso que Jesus é um grande mestre. Ele ensinou isso no Evangelho, gente. Aquele que não nega a si mesmo não pode progredir, crescer, ser meu discípulo. Talvez hoje, filho, filha, você aqui, você em casa, esteja vivendo uma situação na qual a vida está tolindo você. A vida está dizendo não para você. Eu sei que é duro ouvir um não da vida. Eu sei que é duro se decepcionar quando você espera tanto uma coisa. Você esperava tanto que o seu filho fizesse algo, ele não fez. Você esperava tanto que o seu marido mudasse, ele não mudou. Você esperava tanto conseguir aquele emprego e não conseguiu. Você esperava tanto passar no vestibular e não conseguiu. Você esperava tanto ter aquela promoção e não conseguiu. Você esperava tanto que lá na tua igreja, lá no teu grupo, te dessem tal oportunidade e não deram. Calma, não se desespera. É no não que a gente amadurece mais do que no sim. É no não que a vida faz com que você alcance uma maturidade ímpar para administrar você mesmo. É o não de hoje, é a decepção de hoje, é a poda de hoje que possibilita a tua vitória, a tua colheita de amanhã. Eu sei que quando a gente está vivendo não é fácil, né? Não é fácil, mas mantenha-se firme, com os olhos fixos em Deus, rezando, esperando nele, conversando com ele, sendo sustentado por ele. E você que está nessa situação que o apóstolo Paulo falou, completando na sua carne o que falta, as tribulações de Cristo, o apóstolo também no versículo 29 da primeira leitura disse: por isso eu me esforço com todo o empenho, sustentado pela força que em mim opera. São Paulo sabia porque ele lutava. Ele disse: eu me esforço com todo o empenho. Eu me esforço com todo o empenho. Se esforce com todo o empenho. Você que está lutando, mãe, por um filho nas drogas,
para que ele se liberte das drogas. Você que está lutando pela libertação de um vício pessoal, talvez um vício na pornografia, nos distúrbios sexuais. Eu vou falar sobre isso num dos temas aqui. Você que está lutando para se libertar, para libertar alguém da tua casa. Coragem, não tenha medo de viver senão essa poda, mas com os olhos fixos em Deus, com os joelhos no chão e pedindo para o Senhor te ajudar. Pedindo para o Senhor te ajudar. Muitas vezes você vai ter que entender, eu vou ter que entender, que nós não estamos sozinhos nessa luta, gente. Às vezes a gente enfrenta a luta contra um vício, pessoal ou familiar, ou de alguém que a gente ama, sozinho, achando que a gente vai ter que resolver tudo sozinho. Não, calma. Vai dando um passo de cada vez, vai rezando, que Deus vai te inspirar, Ele vai te mostrar o que fazer, Ele vai te dar a chave certa para abrir as portas que estão ainda fechadas, Ele vai te fazer superar tuas fraquezas. Conta com Ele, conta com Deus, não tenha medo. Muitas vezes, hoje ainda eu estava rezando, com aquela música bem antiga, não sei se você se lembra, antiga mas muito bonita. Eu estava rezando numa coisa que eu estava vivendo e eu pedia para Deus, para Ele me renovar, para Ele me fortalecer diante da situação que eu estava vivendo. Porque às vezes não parece que as forças da gente acabam mesmo, vão embora, sim ou não? Mas a gente não está sozinho. Põe a mão no teu coração, vê se você se lembra dessa música. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Você aqui, você em casa, cante. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Fique em pé, vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Olha, muitas vezes, você aqui, você em casa, fico meio sem jeito ainda de cantar, né? Eu estou me soltando aos poucos, fazia muito tempo que eu não cantava, mas hoje cantar assim, né? No meio de tanta gente bonita igual vocês assim, gente nos assistindo. Mas hoje à tarde eu estava vivendo uma situação, partindo, né, que a vida da gente é o maior testemunho, e parece que não ia o negócio, sabe? Quando parece que as quatro rodas travam e você não consegue superar. Mas eu rezei com essa música, eu parei, porque às vezes é isso, você está tão cansado, você não vê solução. Para, respira, pede para Ele, renova-me. Foi isso que eu pedi, renova-me, me faz enxergar de maneira nova, me dá uma nova pedagogia, me ensina a agir com essa pessoa, me ensina a superar o meu orgulho, me ensina a vencer o meu medo, me ensina a vencer esse desequilíbrio, esse vício. Você não está sozinho, você não está sozinha, você pode contar com Ele, Ele sempre nos ouve. Põe a mão no coração, você aqui, você em casa, do início, vamos cantar isso. Renova-me, Senhor Jesus. Quero ouvir você cantando. Confessa, solta a voz. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, cante. Põe em mim teu coração. Canta com fé, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa
precisa mais de ti. Porque tudo que há, solta a voz, levanta os braços. Tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Nós te pedimos agora, Senhor Jesus, vem sobre nós. Vai cantando isso. Vem sobre nós, Senhor Jesus, com teu amor. Toca no Senhor nessa noite. Nós que estamos aqui, nós que estamos em casa, derrama sobre nós agora, Senhor, o teu Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus, com toda a tua unção. Vem, Espírito de Deus, sobre quem nos acompanha, sobre quem está aqui nessa igreja. Vem, Espírito de Deus, liberta-nos dos desequilíbrios, equilibra o nosso desejo, a nossa vontade, Espírito Santo. Liberta-nos dos vícios. Reze agora comigo, com muita fé, repita comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu te imploro nesta noite. eu te imploro nessa noite. Renova-me Renova-me com a ação do teu Espírito. com a ação do teu Espírito. Renova-me, Senhor, Renova-me, Senhor, profundamente. profundamente. Renova-me no meu comportamento. Renova-me no meu comportamento. Mais forte, renova-me no meu comportamento. Renova-me no meu comportamento. Na forma como eu lido Na forma como eu lido com a minha vontade, com a minha vontade, com os meus desejos. com os meus desejos. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Dai-me uma nova força, Dai-me uma nova força, uma nova unção, uma nova unção, um novo poder um novo poder para eu lidar comigo mesmo. para eu lidar comigo mesmo. Liberta-me, Espírito Santo, Liberta-me, Espírito de Santo, todo o egoísmo, de todo o egoísmo, de toda a infantilidade. de toda a infantilidade. Cura-me das carências. Cura-me das carências. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo, com o teu poder. com o teu poder. Batiza-me agora. Batiza-me agora. Dai-me um entendimento Dai-me um entendimento profundo de tudo que eu ouvi aqui. tudo que eu ouvi aqui. Liberta-me, Espírito Santo, Liberta-me, Espírito dos Santo, desequilíbrios, dos desequilíbrios, dos vícios, dos vícios, velados velados ou claros. ou claros. Liberta-me, Espírito Santo, Liberta-me, Espírito Santo, de todo vício de todo vício que me faz ficar que dependente me faz ficar dependente da aprovação dos da outros, aprovação dos outros, do afeto dos do outros. afeto dos outros. Liberta-me, Espírito Santo, Liberta-me, Espírito de Santo, toda tristeza. de toda tristeza. Liberta-me de todo vício do álcool, Liberta-me de todo vício do álcool, da impureza. da impureza. Liberta-me da ignorância, Liberta-me da ignorância, do orgulho, do orgulho que não me deixa reconhecer, que não me deixa reconhecer, aceitar aceitar os meus próprios os vícios, meus próprios vícios, para assim mudá-los, para assim mudá-los, transformando a minha vida. transformando a minha vida. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo, liberta-me neste momento, liberta-me neste momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, dos vícios, dos vícios, das correntes das correntes que me aprisionam. que me aprisionam. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo, liberta minha mente, liberta a minha mente, transforma minha maneira de pensar. transforma a minha maneira de pensar. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito toca-me Santo, nesta noite, toca-me nessa noite, cura-me nas raízes, cura-me nas raízes, nas feridas nas feridas que me levaram aos vícios, que me levaram aos vícios, que me fizeram buscar a compensação, que me fizeram buscar a a compensação, descarga de prazer a descarga de prazer que os vícios me dão. que os vícios me dão. Liberta-me, Espírito Santo, Liberta-me, Espírito com Santo. os braços erguidos. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor,
porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Amém. cançãonovaplay.com. Assine já!